Me chamo Alessandra e hoje nós vamos ver uma aula sobre o fator motor ritmo. Vamos lá? Bom, preparei para vocês aqui algumas considerações importantes, objetivas que a literatura nos traz sobre ritmo. E vamos então começar sobre a definição. O que a literatura nos traz? Peguei uma definição de Negrini, 1995. Então, ele fala que o ritmo envolve noção de ordem, sucessão, duração, de alternância, e é por essa razão que lhe consagramos uma etapa inteiramente à parte. Começamos então ajudando a criança a expressar-se segundo o seu ritmo espontâneo em exercícios de deslocamentos livres sob os acordes de uma música, por exemplo. Gradualmente a levaremos a acompanhar com mais precisão o ritmo dado, acompanhar uma marcha militar, reproduzir estruturas rítmicas, batendo mãos e pés. Inclusive, né, a avaliação do Vitor da Fonseca nos traz esta avaliação de estruturas rítmicas. Fica já como sugestão para vocês. O ritmo pode ocorrer em várias áreas do nosso comportamento. Ele traduz uma igualdade de intervalo de tempo. Quem fala é Kefart. Distingue então três tipos de ritmo: o motor, o auditivo e o visual. O ritmo motor, ele está ligado ao movimento do nosso organismo, que se realiza constantemente, como andar, nadar, correr. Então, são exemplos de ritmos motores. É uma condição necessária que a criança possua anteriormente uma coordenação global dos movimentos para que eles se tornem ritmados, ou seja, o ritmo é uma estrutura que é dependente de outros grandes fatores, né? Assim como a orientação espacial, a orientação temporal, o corpo como um todo, freio inibitório também. Teremos uma aula de freio inibitório. Em relação ao ritmo auditivo, anteriormente vimos o ritmo motor, agora o auditivo. Ele envolve, então, normalmente é uma associação, ele é trabalhado com algum movimento. Associa o que a criança está ouvindo com o movimento motor. Muitas crianças não percebem os ritmos auditivos, a não ser que estejam realmente unidos ao componente motor. Por esta razão, as escolas associam os dois e pedem para as crianças cantarem, dançarem e tocar alguns instrumentos. E já no ritmo visual, o autor nos traz a seguinte definição: envolve exploração sistemática de um ambiente visual muito amplo para ser incluído no campo visual em uma só fixação. Muitas vezes os olhos não leem com o ritmo constante, então o ritmo também do nosso globo ocular envolve a questão rítmica visual. Isto é, olha que é rico esse exemplo, né? Uma palavra atrás da outra. E aqui, gente, só uma consideração de que a área psicomotora está intrinsecamente ligada com o processo de aprendizagem. Quando esse corpo não é organizado de uma maneira global, afeta as outras áreas do desenvolvimento. E aqui está um exemplo, né, principalmente do processo em quando a criança ingressa no primeiro ano do fundamental, onde vai ser exigido muito das habilidades motoras, como a escrita formal, a direcionalidade, o esquema corporal, a orientação espaço-temporal, a coordenação visomotora, a coordenação oculomotora, a apraxia global, a apraxia fina e principalmente, né, a base dessas estruturas anteriormente faladas, que é
O equilíbrio e o tônus, que está na base do nosso córtex, na verdade, né? Ele está externamente, o cérebro, então, ele é formado de baixo para cima, e essa estrutura do nosso cérebro está apoiada, né, nesta parte subcortical que nós chamamos, que é a parte mais primitiva, a primeira a se formar no nosso desenvolvimento ontogênico. E eles então fixam em um determinado ponto e não acompanham com fluidez o texto, por exemplo, não percebem a sucessão de elementos gráficos, ou seja, para eu poder escrever uma palavra, há uma sucessão de elementos gráficos, de símbolos, para poder formar essa palavra, que são então também traduzidos em elementos sonoros. Olha o fonema, né? Comprometendo assim a ritmicidade da leitura. Na escrita também verificamos o ritmo quando a criança respeita os espaços entre as palavras. Então, o ritmo visual afeta a escrita no sentido quando a criança não consegue dar aquele espaço aceitável entre uma palavrinha e outra para não ficar tudo, como a gente diz, amontoado, né? E quando consegue ordenar então as letras dentro da palavra e a palavra nas frases, e assim vai aumentando essa complexidade para a escrita e também para a leitura. Olhem a importância, gente, da base motora estruturada para o processo de aprendizagem. Uma letra então deve suceder a outra, como eu falei anteriormente. Então, a palavra é uma sucessão de signos, símbolos para formar uma palavra. As letrinhas, então, são símbolos ou signos que às vezes a literatura nos traz, e essa variedade de símbolos vão formar a palavra. Então, há uma sucessão de letras para que forme a palavra casa, C-A-S-A, e assim sucessivamente. A pontuação também na hora da escrita, na hora da leitura e a entonação que acompanha uma leitura e uma escrita são consequências de nossas habilidades rítmicas, ou seja, a área motora. Olha que bacana, gente. O ritmo, então, também envolve a noção de ordem e sucessão, de duração, alternância, como dizem Meurer e Stiles. O Fonseca também faz a sua contribuição. Ele fala o seguinte: o ritmo analisa a diferença que existe entre a agnosia e uma praxia do ritmo. Vamos ver a diferença entre essas duas terminologias. A agnosia do ritmo, então, é essa capacidade de eu interiorizar as sucessões de sons e a assimilação dos fatores temporais elementares. A praxia do ritmo já é a capacidade de eu reproduzir estruturas rítmicas. Você sabe aquela prova, né, em que a criança precisa olhar e fazer as batidas? Então, essas estruturas rítmicas é aqui que também a gente avalia. Na bateria do Vitor da Fonseca tem essa prova, gente. De uma noção da evolução dos fenômenos temporais com domínio de sucessão de elementos. Então, a agnosia é essa capacidade de eu interiorizar essa sucessão de sons e assimilar esses fatores temporais. Já a praxia do ritmo é a capacidade que eu tenho de reproduzir. Então, a primeira é interno e a segunda é externo, né? Eu vou reproduzir. Seria o input e o output, como diz o Vitor da Fonseca. A apraxia do ritmo, então, para o autor, tem por objetivo obter dados sobre essa capacidade de reprodução dos símbolos rítmicos. O ritmo permite também uma maior flexibilidade de movimentos. Uma maior flexibilidade, gente, é, de poder de atenção e de concentração, na medida em que obriga a criança a seguir uma cadência determinada. Um outro fator fundamental da apraxia do ritmo é a aquisição do automatismo elementar desta percepção de tempos fortes, certo?
e tempos fracos, que vai levar essa percepção de relaxamento e de pausas. Então, quando a gente vai fazer uma leitura de um livro, nós precisamos ter essa percepção de tempo, de acentuação, para eu poder fazer aquelas pausas necessárias para essa leitura, né, ficar de uma maneira compreensível. E os exercícios de andar, por exemplo, levam à materialização da sucessão temporal e suas variações. Quem fala é Pique e Weyer. E Lebush também traz a seguinte contribuição. Lebush, 1984, na página 182, afirma que a associação do canto e do movimento permite à criança sentir a identidade rítmica ligando os movimentos do corpo a sons musicais. Então, aqui ele deixa bem claro, gente, que a psicomotricidade não vai trabalhar a questão de musicalização, de musicoterapia. Isso aí tem os profissionais especializados na área que vai ter uma outra abordagem. Nós vamos estar trabalhando o movimento com o corpo a princípio desta ritmicidade. Então, nós temos os especialistas na área da música, musicoterapeuta, onde também ele é de suma importância para trabalhar estas ritmicidades de uma outra forma. E para a gente concluir aqui, trago como sugestão a importância da educação psicomotora, dessa terapia na vida da criança em desenvolvimento, né? A educação psicomotora, então, ela tem muito interesse em trabalhar com os movimentos ritmados, com o corpo como um todo, pois além de ser um dos elementos de expressão e sentimentos, ainda favorece a eliminação de sincenesias. O que são as sincenesias? São aqueles movimentos parasitas concorrentes à atividade protagonista. Então, por exemplo, a criança vai fazer o recorte e acaba fazendo uma sincenesia facial, vai recortar e vai ficar mordendo a língua. Então, o movimento protagonista é o recorte. É eu pegar a folha para recortar. Para isso, outros movimentos não podem ser concorrentes para fazer com que a atenção não seja prejudicada. Então, o que vai acontecer? A criança, no momento em que tiver essas cinesias, ela vai fazer com que aquela atividade para ser protagonista, ela vai ter um desencadeamento de energia maior do que o necessário. Então, a educação psicomotora trabalha justamente esta eliminação, provocando assim uma independência das partes do corpo, essa dissociação necessárias para o domínio psicomotor. Além disso, habitua o corpo a responder prontamente às situações imprevistas. Então, aqui fica como uma breve consideração sobre o ritmo, a sua importância para o desenvolvimento da criança, para o processo de aprendizagem da criança. E aqui fica também referências bibliográficas sobre o que foi, né, coletado para esta aula breve sobre ritmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.